Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a prevenção versus a odontologia do esporte. É o tema da nossa aula e hoje eu quero colocar aqui para vocês, mostrar a importância desse trabalho preventivo. Todo mundo relaciona muitas vezes a odontologia do esporte com os protetores bucais, até pela situação dos traumas, o que aparece mais na mídia com os nossos atletas, mas realmente o trabalho preventivo é a base da odontologia do esporte e deveria ser também a base de toda a nossa odontologia, Hoje a gente percebe que a odontologia se trabalha muito mais nessa questão curativa do que preventiva, então eu acho que a grande chance aí da odontologia do esporte é mostrar a importância desse trabalho preventivo e que isso se estenda e faça esse reflexo também em todas as outras áreas e especialidades aí da odontologia. Bom, então, gente, o tema da nossa aula, como eu comentei, é realmente essa relação da odontologia versus a prevenção. Onde entra a prevenção? Por que essa prevenção é tão importante para o nosso atleta de alto rendimento? Opa, aí já falei com você sobre atleta de alto rendimento. Será que é o nosso único nicho de atuação? Não. A gente está atuando hoje não só com os atletas de alto rendimento. Pelo contrário, o atleta de alto rendimento é a menor parte desse mercado de trabalho. A gente tem uma grande atuação com atletas amadores e com todos os praticantes de atividades físicas. E eu trouxe alguns dados aqui para mostrar para vocês, o quanto esse mercado vem crescendo dentro da nossa especialidade. Bom, então vamos lá. Só que para você passar aqui para vocês, então percebam, é isso aqui que normalmente as pessoas que não conhecem a especialidade têm noção sobre o tema, acreditam que realmente a odontologia do esporte tem essa relação com os protetores bucais. Isso não é mentira, isso é verdade, tem essa relação muito grande, sim. Mas o que a gente sempre coloca que o protetor bucal é aquela pontinha do iceberg, é o que aparece ali sobre a superfície, mas por baixo, de todo esse contexto tem muita fundamentação, tem muito conhecimento que hoje reforça a área e inclusive justifica que a odontologia do esporte tenha se tornado uma nova especialidade dentro da nossa área. Então vocês vão perceber que a base desse iceberg é a fisiologia do exercício. Então o atleta de alto rendimento, o praticante de atividade física, o atleta amador, qual que é a diferença desse indivíduo? Por que esse indivíduo apresenta diferenças na sua cavidade bucal? Porque metabolicamente a atividade física promove alterações orgânicas que refletem dentro da nossa boca. E problemas bucais também podem refletir na performance, na recuperação de lesões musculares e até no aumento do índice dessas lesões. Então, é um caminho de mão, é uma via de mão dupla, O que a gente não pode esquecer é que a gente deve tratar o nosso paciente como um todo e a boca faz parte desse todo, E muitas vezes nós como profissionais da saúde, não estou falando só da odontologia, a gente tem uma tendência a desmembrar, o nosso corpo. Então a gente entende muito de uma determinada área, de um determinado dente, de uma determinada técnica, mas a gente acaba esquecendo de atender o nosso paciente como um todo, e aqui no nosso caso essa população tão grande de indivíduos que são carentes de um atendimento odontológico direcionado, Eu acho que é por isso que vocês que estão acompanhando hoje aqui a nossa aula, vieram buscar um pouco dessa diferença, desse conhecimento que pode agregar valor no seu atendimento dentro do seu consultório, Então, olha só, gente, com relação à odontologia, do esporte particularmente, eu acredito e posso colocar aqui para vocês com toda certeza que é uma grande oportunidade. Por quê? Porque existem pouquíssimos profissionais que atuam dentro da área. Hoje nós temos registrados no Conselho, oficialmente, 30 profissionais. Eu acredito que dê um pouco mais, até que o site do Conselho não esteja atualizado, mas são poucos profissionais com uma demanda de pacientes crescentes. Então, muitas pessoas hoje buscam na atividade física uma melhor qualidade de vida. Isso a gente percebe no nosso dia a dia, faz a diferença aí para o nosso paciente com relação a essa qualidade e, às vezes, esse reflexo acaba acometendo a cavidade bucal. É muito interessante que, às vezes, a gente percebe que o paciente apresenta uma saúde
né? Então apresentam índice de massa corpórea diminuído, condição cardiovascular boa, mas os reflexos dessas atividades podem aparecer na boca desse sujeito. Então a gente comenta muito sobre o corpo saudável, mas a boca doente. Né? Por quê? Porque é a porta de entrada, inclusive para a parte de suplementação dos alimentos. E hoje muitos acabam aderindo a dietas ácidas, né? Então o jejum intermitente, o limão em jejum, né, antes do treinamento. Isso vai estar acidificando o nosso meio, né? Então, lógico que tem a proposta e tem a resposta que o nosso atleta preconiza, que ele busca, né? Mas às vezes as consequências acabam sendo geradas na boca desse sujeito, com desgastes, né, com abrasões relacionadas a essa acidificação desse meio bucal. Então, isso é um exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, né? E outra coisa importante dentro dessa oportunidade, que infelizmente as pessoas não sabem que existe a odontologia do esporte, né? E aí é um grande problema que, através da informação, a gente vai estar combatendo, que a odontologia do esporte ela acabou surgindo de forma contrária a outras especialidades. Ela surgiu primeiro como especialidade e depois que ela está sendo inserida, na verdade, aos poucos dentro da grade letiva. E aí eu posso ressaltar para vocês, né, que isso realmente é uma oportunidade muito acima da média dentro do nosso mercado de trabalho. Por quê? Porque como o profissional da odontologia, né, na sua graduação, ele não tem esse contato primário, então percebam que quando a gente faz a graduação de odontologia, a gente tem contato hoje praticamente com todas as especialidades da odontologia. Endodontia, dentística, implantodontia, muitas faculdades inserindo a harmonização orofacial dentro desse contexto de disciplina eletiva, né, que é uma especialidade nova também, endodontia, ortodontia. Então, por mais que o aluno não saia como especialista dentro dessas áreas, ele tem esse contato primário. Então, ele consegue fazer um diagnóstico, consegue indicar para outro profissional, caso ele não se sinta hábil para estar fazendo o procedimento. Agora, com a odontologia do esporte, isso não acontece, porque os alunos não têm contato, né? Salvo algumas poucas universidades que já fazem essa inserção da odontologia do esporte nesse contexto. Então, é um mercado de trabalho e é uma grande oportunidade, porque nem o profissional da odontologia tem esse conhecimento. Então, ele não vai conseguir dar uma assistência adequada para o paciente que pratica uma atividade física, porque ele não tem a base da especialidade, né? E como eu comentei, a base da nossa especialização é a fisiologia do exercício, né? Até porque, se vocês imaginarem, né, qual que é a diferença entre atender um atleta de alto rendimento ou um praticante? Metabolicamente é o que acontece conforme ele vai realizando essa atividade, ele tem alterações metabólicas. Tem uma melhora do sistema imunológico, maior produção de natural killers, que são células responsáveis por destruição de células neoplásicas. Então, a nossa literatura já mostra, né, que esses pacientes têm uma menor incidência de desenvolver uma neoplasia maligna, por exemplo, né, por causa dessa questão metabólica. Então, assim como existe a odontopediatria, né, onde o atendimento aqueles indivíduos apresentam algumas restrições, algumas particularidades, né, como na odontogeriatria, a odontologia do esporte também leva em consideração essas diferenças, né, e principalmente metabólica. Só para vocês terem um parâmetro de comparação, né, com outras profissões aí das ciências do esporte. O médico do esporte, né, qual que é a diferença do procedimento técnico de um médico do esporte, numa cirurgia, por exemplo, quando comparado a um médico que não é especialista? Não existe diferença. A grande diferença é o protocolo, é o momento que você faz, é o trabalho de recuperação, entender o calendário esportivo do atleta, né? Então, a nossa especialidade tecnicamente tem poucos procedimentos, né? Então, basicamente, a gente produz, confecciona protetores bucais, protetores faciais, né? Tem alguns protocolos de diferença e alguns materiais recomendados em determinadas especialidades, mas a gente se restringe tecnicamente a poucos procedimentos odontológicos. E em contrapartida, a gente trabalha muito, né, com a nossa cabeça, com o nosso planejamento, com a nossa interação entre as áreas, com o calendário esportivo do atleta. É o dentista do esporte que tem que se adequar ao calendário, não é o calendário nem o atleta que tem que se adequar ao seu procedimento. E isso faz muita diferença, né? Posso contar algumas coisas que acontecem clinicamente para vocês aí no transcorrer, né, dessas 3 aulas aí que a gente vai estar realizando aí, né, durante esse período, né? Uma aula por semana, toda quarta-feira,
Então, percebam a oportunidade que vocês têm, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, alguns professores, né, comentavam que, pô, que tinha muito dentista, que o mercado estava já sobrecarregado, né? Isso eu sou totalmente contra, né, esse tipo de pensamento, até porque bons profissionais encontram espaços em qualquer lugar. Isso acontece não só na nossa profissão, mas em contrapartida, né, a gente percebe que tem muita gente querendo fazer a mesma coisa, né? E aí talvez é um pouco mais complicado de você encontrar o seu espaço, mas você pode encontrar. Mas eu estou te mostrando aqui uma oportunidade de uma especialidade que você pode, inclusive, se você já está formado, né, se você já trabalha com outras áreas, você pode trabalhar na dentística, trabalhar com a ortodontia de uma forma específica com essa população de indivíduos, né, por causa de todas essas particularidades. Então, imagine que legal você juntar a tua especialidade dentro desse novo nicho, trazer novos pacientes para o seu consultório, e atuando naquilo que você escolheu também dentro das especialidades da odontologia, agregando valor para a sua especialidade nativa. Então, acho que isso é uma coisa muito, muito, muito interessante. Então, vamos lá, deixa eu passar aqui o slide. Só para vocês terem uma ideia, né, dentro de um levantamento do nosso Ministério da Educação, né, isso aqui eu peguei do nosso do site do governo aqui mesmo, do Ministério do Esporte, só aumentar aqui para vocês darem uma olhada, né? Percebam aqui que dentro dessa pesquisa, 45,9% das pessoas aqui no Brasil, isso em 2013, tá? Então é uma pesquisa bem antiga, não foi feita outra mais atualizada, mas em 2013, né, mais da metade da nossa população praticava algum tipo de atividade física ou esporte. Então, percebam que a gente tem mais de 100 milhões de pessoas que praticam algum tipo de atividade física, né? E quando a gente fala aí em atividade física, né, a gente fala que entra dentro de um contexto de disciplina, né, de realmente de hábito. Então, percebam aqui, né, essa minha pequenininha, né, onde eu treinei aí durante a pandemia dentro de casa e ela me acompanhou. Né? Então, eu falo que atividade física é como escovar os dentes. Se você coloca na tua rotina, se você faz isso diariamente, né, você cria esse hábito, né, você consegue perpetuar isso pelo longo da sua vida. Então, eu realizando a minha atividade, né, a minha filha me acompanhando com menos de 3 anos, a ilha dela devia estar mais ou menos com 2 anos e meio, e ela já me acompanhava, imitava, né, o que eu realizava ali durante a minha prática. Lógico que do jeitinho dela, né, de forma lúdica, mas ela já começa, né, a criar um hábito, levando em consideração o exemplo que ela tem dentro de casa. Então, só para vocês acompanharem um pouquinho, essa fera se chama Yuki. Aí, ó, vai fazer abdominal. Aí, gente, viu só? E aí, agora eu quero aqui mostrar para vocês, né, uma outra coisa que surgiu dentro desse interesse aí da especialização, da especialidade, que foi a nossa especialização aí em odontologia do esporte. Né? Essa aqui foram uma das nossas primeiras turmas de especialização, então, apesar da especialidade ter sido reconhecida pelo Conselho em 2015, né, eu já venho trabalhando desde 2011 com turmas de especialização. Né? Eu tive a oportunidade de montar o primeiro curso de especialização em odontologia do esporte. No primeiro momento, a nossa turma foi reconhecida apenas pelo Ministério da Educação, mas após a aprovação, todos esses alunos acabaram sendo reconhecidos também pelo nosso Conselho Federal de Odontologia, né? Até porque a gente tinha uma carga horária grande, a gente tinha todas as diretrizes obrigatórias de qualquer outra especialidade odontológica, né? Foi uma coisa que a gente já previa que se acontecesse, facilitaria muito os trâmites para os nossos alunos, e a gente teve a oportunidade de montar essas turmas e realizar trabalhos muito, muito bacanas, né? Com o time do Coritiba, então a gente tinha um estágio dentro do clube, com o Atlético também, né? Então, fiz um trabalho dentro do Coritiba de 2008 a 2014, agora a gente retomou
esse trabalho com um contrato aí de mais 4 anos, né? Então, a gente tem uma expertise dentro do futebol, mas no meu consultório eu atendo atletas de todas as modalidades esportivas, né? Com grande frequência atletas de lutas também, né? Isso tem muita questão aí por causa do protetor bucal. Então, gente, o protetor bucal, que é aquela pontinha do iceberg, é uma outra grande oportunidade, porque o dentista não aprende na sua graduação a confeccionar, indicar e contraindicar. E não só o dentista, né? Os protéticos também não aprendem isso na sua formação. Então, eles não têm, muitas vezes, esse passo a passo, né, de como confeccionar um protetor. Às vezes ele tem que buscar conhecimento fora. Foi o que aconteceu comigo em artigos ou cursos, né? Hoje a gente até tem cursos de confecção de protetores bucais, né? Mas infelizmente nem o dentista, nem a maioria dos protéticos tem esse conhecimento, né? E às vezes o atleta chega no teu consultório por causa do protetor bucal, né? E é isso que eu quero tirar, né, da concepção da área. Eu quero fazer com que o dentista deixe de ser apenas um vendedor de protetor bucal e se torne um profissional da saúde que pode agregar valor no atendimento do atleta, tá? Então, isso eu acho que é o mais importante, com toda certeza. Então, para vocês entenderem um pouquinho aqui da história, né, vou aumentar um pouquinho aqui para vocês acompanharem esse slide, né? Mas a odontologia do esporte, apesar de ter sido reconhecida há pouco tempo pelo nosso conselho, ela já vem sendo trabalhada por muito tempo, né, em outros países. Desde 1950, a American Dental Association já se preocupava com a quantidade de traumatismos dentários que acometiam os atletas do futebol americano. E eles inseriram o uso do protetor bucal de forma obrigatória, primeiro para as equipes amadoras, né, então equipes universitárias, e perceberam que houve uma queda drástica no número desses traumatismos dentários, né, após essa temporada. E a partir do próximo ano, eles instituíram o uso dos protetores bucais de forma obrigatória para todas as equipes profissionais também. EPI, Equipamentos de Proteção Individual, obrigatório no futebol americano. Em 1983 foi fundada a Academia de Odontologia Esportiva, né? Aqui no Brasil se formou no ano de 2000 a Associação Paulista de Odontologia Desportiva, em 2006 a Sociedade Brasileira de Odontologia do Esporte. Ambas, né, não se efetivaram aí, não ganharam espaço, né, dentro da nossa odontologia, porque poucos profissionais atuavam, né? No ano de 2011, então, nós montamos o primeiro curso de especialização. Em 2012, Dr. Gustavo, que na época era coordenador do Departamento Odontológico do Botafogo, chamou alguns profissionais da odontologia que trabalhavam na área, né? Então, pessoas que pesquisavam sobre o tema ou que atuavam de forma clínica em outros clubes, em outras modalidades esportivas. E em 2012, a gente acabou efetivando a formação da Academia Brasileira de Odontologia do Esporte, né? Com esses profissionais praticamente de todo o Brasil, né? Fui o vice-presidente, né, da Academia Brasileira de Odontologia do Esporte, Dr. Gustavo, presidente. A gente desenvolveu um trabalho exatamente para mostrar para o nosso conselho a importância da área, fortalecendo tanto essa questão política quanto científica, mostrando que realmente a odontologia do esporte deveria se tornar uma especialidade, né, junto às outras já existentes. Isso aconteceu no ano de 2014, e aqui eu posso estar colocando para vocês, com toda certeza, que foi a Academia Brasileira de Odontologia do Esporte a responsável, né, por esse reconhecimento. Todos os membros dessa academia defenderam a especialidade, né, dentro dessa assembleia. Isso aconteceu de forma prévia nos conselhos regionais, né, para que isso fosse levado à Assembleia Nacional, né? Então, foi uma vitória muito grande para a odontologia como um todo. Para que vocês compreendam, né, que o pai da odontologia do esporte, dentro desse histórico, é esse senhor aqui, né, Dr. Mário Trigo, que está à esquerda aqui, esses dois jogadores muito famosos de 58, né, o Didi e Djalma Santos. O senhor que está mostrando os dentes é o dentista, é o Dr. Mário Trigo. Ele é falecido já, né, mas ele prestou um grande serviço para a odontologia, principalmente para a odontologia do esporte. Ele foi dentista do Vasco, foi dentista do Fluminense e foi dentista também da Seleção Brasileira de 58.
Ele tem um livro que se chama Eterno Futebol. Quem gosta da área, recomendo que faça essa leitura, leitura obrigatória, inclusive porque ele conta os bastidores da odontologia do esporte dentro dessa seleção, né? E ele mostra que, dentro dessa obra, que ele removeu da seleção brasileira de 1958 118 dentes. Então, nesse período, acreditava-se muito na teoria do foco de infecção dentária, né? Então, se tem foco de infecção, já se acreditava que poderia interferir de forma direta ou indireta a performance dos atletas. Então, a ideia era realmente remover esse foco de infecção para que nossos atletas não tivessem problema. Com toda certeza, nos dias de hoje, esses números seriam muito menores, né? Porque hoje a odontologia é muito mais conservadora, né? E eu vou explicar para vocês como essa teoria do foco de infecção dentária vem sendo estudada nos dias de hoje e por que realmente esse foco de infecção pode influenciar na performance dos atletas de forma direta ou de forma indireta. Então, só um contexto histórico, eu acho que bem interessante aí para quem gosta da área. E toda essa questão da odontologia do esporte me trouxe a oportunidade de eu conhecer diversos atletas, né, de várias modalidades esportivas. Coloquei aqui alguns atletas que foram meus pacientes, alguns ainda são os meus pacientes, mas eu tive a oportunidade de conhecer atletas de várias modalidades esportivas, né? Atletas do triatlon também, de corrida, né, que não estão aqui nenhum representando essa modalidade, né? Realmente atendi mais atletas de luta, do futebol, né? É o meu maior fluxo, mas atendi atletas de modalidades, outras modalidades também, como o triatlon. Atendi um atleta do enduro equestre, que eu nem conhecia, né, essa modalidade. Então, isso é outra particularidade da odontologia do esporte. Você tem, muitas vezes, que se aprofundar a regras, as especificidades de modalidades que não faz parte do seu dia a dia, né? Mas é importante que você conheça essas particularidades para você efetivar um tratamento de qualidade, um plano de tratamento odontológico direcionado e individualizado para esse paciente do teu consultório, tá? Então, são coisas aí que muito interessantes dentro desse contexto, né? Então, só relembrando aí, ó, nossa aula de hoje é a prevenção versus aí a odontologia do esporte. Tá? E aí, ó, outros dados daquela pesquisa do Ministério do Esporte, né? Então, olha que interessante aqui, que ele traz que perante a nossa população, né, 45,9% são sedentários, a gente tem uma quantidade maior de praticantes do que sedentários na nossa população, né? As mulheres, olha que interessante, tem um número maior de praticantes quando comparado... Opa, desculpa. O sedentarismo. As mulheres são mais sedentárias quando comparado aos homens. Eu creio que esse dado está desatualizado, tá? Então, eu creio que isso já hoje, atualmente, esteja muito próximo, ou talvez até as mulheres já tenham ultrapassado, né, essa prática da atividade quando comparado aos homens, né? Mas a gente não tem um dado mais recente desses números. Tá? Então, olha só, com relação à opinião geral, né? As pessoas que não praticam, se elas têm consciência do risco dessa vida sedentária, a grande maioria diz que sim, né? 35,7%. 27,2% diz que sim, mas afirmam que não tem tempo para a prática da atividade, né? E engraçado que às vezes as pessoas praticam, mas isso não está dentro desses números, né? Porque às vezes você conversa com alguns pacientes e fala assim: você pratica alguma atividade física? Ele te responde na anamnese assim: não, só faço musculação, né? Então, essa pessoa faz uma atividade física. E é por isso, dentro desse contexto, que eu quero colocar aqui para vocês que, com toda certeza, né, durante a tua carreira clínica, você já atendeu um atleta de alto rendimento, talvez um praticante de atividade física, um atleta amador. E você nem sabe, né? Porque foi uma falha, às vezes, da tua anamnese, você não perguntou, e às vezes o paciente, né, não considera que uma musculação, por exemplo, é uma prática de uma atividade física. E tem consequências da musculação que podem ter um reflexo direto na saúde bucal dos nossos atletas. Acreditem, né? Então, esse é o contexto. Depois busquem essa pesquisa do Ministério lá do Esporte, que traz dados muito interessantes, né? Então, com relação a essa situação, né, hoje eu tenho uma missão de vida dentro da odontologia e na minha vida pessoal também, né? Realmente a minha missão hoje é levar a odontologia do esporte
para o maior número de pessoas, né? Então, hoje, atualmente, a gente tem um curso de especialização internacional, né, abrangendo dentistas aí da América Latina e do México, mas a nossa vontade é realmente estar expandindo esse conhecimento para o mundo inteiro, né? Já fizemos lançamento na Espanha, em Portugal, em alguns países aí da Europa, mas a tendência é que a gente distribua esse conhecimento aí para o resto do mundo também, né? A gente está preparando hoje para estar realizando essa disseminação de conhecimento, porque o que a gente percebe que realmente essas particularidades necessitam de um atendimento diferenciado e no âmbito mundial, posso estar colocando para vocês, percentualmente a gente tem uma quantidade muito pequena de profissionais preparados para atender essa população de uma forma mais direcionada, né? Então, essa é a minha missão de vida, tá? Dessa missão de vida, ela surgiu através de um sonho, né? Então, eu sempre tive a vontade de levar esse trabalho de forma diferenciada para os atletas, mas porque desde muito pequeno eu tive contato com atividades físicas, com atividades esportivas. Fui nadador, então passei por uma rotina de treinamento, né? Sei na prática como funciona um treinamento de alto rendimento. Até a minha universidade eu competia, né? Não fui um grande nadador, né, com relação a resultados, senão provavelmente não estaria aqui, nadava bem, né? Mas mesmo assim, né, não cheguei a um ponto de me profissionalizar, de disputar uma Olimpíada, alguma coisa nesse sentido. Mas sim, passei por uma rotina de atleta de alto rendimento, né? Desde muito pequeno, meu sonho foi, dentro profissionalmente, me tornar um profissional da odontologia também, né? Diferente das outras crianças, né? O meu pai era dono de um mercado, então lá tinha muito doce e essas coisas, eu vivia lá junto com ele, e por esses hábitos e alguns outros aí, talvez, eu fui obrigado a participar, né, de consultas odontológicas desde muito pequeno, e diferente, talvez, da grande maioria da população, eu gostava de ir no dentista, né? Eu achava interessante, eu tinha uma proximidade, não sei se por causa do profissional, né, ou por causa de todo aquele contexto. Então, desde muito pequeno eu tive esse contato positivo com a odontologia, e conforme fui crescendo, né, tirando ali o meu pai e uma outra tia, todos os meus tios do lado do meu pai acabaram seguindo para o lado da saúde, né, para a medicina, no caso, né, mas eu sempre tive vontade de me tornar um profissional da área da saúde, mas sempre dentro da odontologia, né? E aí foi, né, durante da escolha do meu trabalho de conclusão de curso, né, que eu queria trabalhar já com essa área, queria levantar, né, qual que era a importância e a relevância do trabalho do cirurgião dentista dentro de uma equipe desportiva, né? E foi nesse momento que eu comecei a fazer a conexão dessas duas áreas, de uma coisa que fazia parte da minha vida como hobby, como esporte, como atleta, né, e a profissão que eu escolhi, né? Nesse momento, onde eu escolhi o meu tema do meu TCC, eu já defini que a minha vida seria destinada ao desenvolvimento dessa nova especialidade, porque pelos resultados da minha pesquisa eu percebi que existiam poucas referências que mostravam a importância da odontologia para o atleta de alto rendimento. Existiam muitas coisas sobre trauma, protetores bucais, eram assuntos mais recorrentes, né, dentro desse contexto, mas realmente essa conexão ainda era carente de informação, né? E aí, no final da minha universidade, eu pensei, será que realmente a odontologia não faz parte desse contexto e não tem importância nenhuma, né? E isso me motivou a fazer o meu mestrado, fazer o meu doutorado, a estudar, publicar pesquisas sobre o tema, né? E através desse sonho de juntar o esporte com a minha profissão, surgiram 3 metas profissionais dentro da minha vida, né? Aí eu brinco, né, que a primeira meta é que eu gostaria de me tornar dentista do meu clube de futebol, né? Aquele negócio de você ter uma empatia por um time e você falar assim, por que não trabalhar dentro do meu clube, né? Se não tive a oportunidade de me tornar um atleta e talvez jogar dentro no meu time, por que não jogar de outra maneira, nos bastidores, né, como dentista, né? E aí tá uma foto, né, dentro da meus colegas aí de universidade, né? Então já tinha esse sonho de atuar, né? O Coritiba é o meu time aí do coração, né? Eu falo que depois que a gente se torna profissional do clube, a gente deixa essa paixão de lado, né? E a nossa torcida acaba se tornando bem diferente
do torcedor de arquibancada. Tive a oportunidade de fazer um trabalho com o Atlético, que é o maior rival do nosso clube, né, e torcia tanto quanto torço atualmente para o Coritiba, porque estou lá como dentista novamente, mas para que o clube cresça, né, não mais como torcedor, mas sim como profissional da odontologia. Então, essa foi a minha primeira meta. Isso acabou acontecendo em 2008, né, quando eu tive a oportunidade de me tornar dentista do meu clube aí de futebol. Né? A minha segunda meta foi realmente montar uma especialidade, né? Então, a partir do momento que eu me formei, fiz o meu trabalho de conclusão de curso e vi que existia carência de informação, né? Eu fui desenvolver a pesquisa, os meus estudos, né? E não achava nenhum curso ali para eu poder me aprofundar os meus conhecimentos, né? Fiz um curso em São Paulo, que era um curso de um final de semana, mas que realmente, assim, mostrava um panorama geral, mas para mim era insuficiente, né? E aí eu comecei a colocar na minha cabeça o que eu teria que entender para fazer a diferença no atendimento odontológico de um atleta de alto rendimento, né? Foi daí que eu busquei uma pós-graduação em Medicina e Ciências do Esporte, que é uma pós interdisciplinar para profissionais de todas as áreas da saúde, do meio esportivo. Então, nessa turma tinham médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, educadores físicos. Eu fui o único dentista a cursar essa especialidade dentro dessa turma de forma específica. E esse curso que me deu base para que realmente eu entendesse que realmente a odontologia do esporte fazia todo sentido e o nosso trabalho poderia fazer a diferença dentro de qualquer equipe interdisciplinar, né? E como resultante também para o nosso atleta, praticante ou atleta profissional ou amador. Né? Por quê? Porque nesse curso eu tive contato com uma disciplina de fisiologia do exercício, nutrição esportiva, treinamento esportivo, e aí eu percebi que metabolicamente e organicamente o atleta ele apresenta alterações que podem ter reflexos, como eu comentei no começo, né, do nosso encontro aqui, na nossa boca, e problemas bucais também podem refletir na performance, recuperação de lesões e até no índice e aumento em número de lesões musculares do nosso atleta. Né? São, como eu comentei, vias de mão dupla. Tá? Então, essa foi a minha segunda meta, realmente efetivar a especialização. E mesmo sem um reconhecimento do conselho, a gente montou uma especialização dentro de uma universidade, dentro de um curso Lato Sensu, com um reconhecimento do nosso Ministério da Educação. Né? E graças a Deus, tudo transcorreu muito bem, né? A especialidade foi reconhecida e hoje nossos primeiros alunos também foram reconhecidos, né, pelo nosso conselho como especialistas. Né? A minha terceira meta surgiu da especialidade, então a partir do momento que a gente montou a especialização, e aí não existia diretriz, né? Como é que eu vou montar uma diretriz de um curso que não existe? Eu montei essas diretrizes através dos conhecimentos que eu adquiri dentro desse curso de especialização de Medicina e Ciências do Esporte, contemplando a parte da fisiologia do exercício, nutrição esportiva, fisioterapia, biomecânica do movimento, psicologia do esporte. Então, através deste contexto, né, que eu fui direcionando essas novas diretrizes, né, e hoje as nossas diretrizes do primeiro curso é a base das diretrizes da especialidade reconhecida pelo Conselho. Né, e aí surgiram duas publicações. Né? O primeiro livro publicado foi em 2013, dos protetores bucais esportivos. Ambos os livros publiquei com a Ana. Né? Esse primeiro livro já era um projeto que ela trouxe, a Ana Clara Padilha, né? O pessoal conhece ela mais dentro da área como Clara Padilha. Ela foi minha aluna da segunda turma de especialização, então foi o nosso primeiro projeto juntos, né? Dentro das obras literárias. Ela, inclusive, foi reconhecida pelo Conselho pelo título dessa especialidade, né? Por isso foi uma vitória muito grande para a gente, né? Imagine que o curso só tinha um reconhecimento do MEC. E ela trouxe essa proposta, né? Lógico que eu entrei nesse barco, a gente publicou. Depois convidei ela para participar de um outro projeto, né? Que também ela assumiu junto comigo para estar construindo esse livro, né, sobre a especialidade. Então, todas as diretrizes, tudo que a gente construiu na especialização, a gente transformou numa obra literária. Né? Esse outro livro a gente publicou no ano de 2015. Tá? No congresso, o lançamento foi no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, no CIOSP. Tá? E aí,
Passei uma temporada lá no clube de 2008 a 2014, tinha um projeto bem amplo e extenso sobre a odontologia do esporte, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu colocar tudo que a gente gostaria dentro desse projeto. Atualmente eu assinei um novo contrato, apresentei novamente o projeto da odontologia do esporte e eu tive essa oportunidade aí, ó, de assinar um contrato agora com o clube de 4 anos, né, com um projeto extenso e exatamente como a gente gostaria de ter feito na primeira forma, no primeiro momento, mas que a gente não conseguiu, né? E aí eu pergunto para vocês, agora eu tenho 11 dentistas dentro da minha equipe, né, alguns clínicos, outros que trabalham já na parte científica, no desenvolvimento de pesquisa. E agora, quem que eu vou contratar para trabalhar na minha equipe? Né? Se eu tenho 30 profissionais registrados no conselho, né? E essa foi a minha grande dificuldade. Como eu tenho um curso de especialização, né? Foi mais tranquilo, né? Porque alguns professores já tinham feito o curso, são especialistas dentro da área, né? Então eu recrutei esses professores dentro desse âmbito científico, né? Mas nem todos são aqui do estado do Paraná, de Curitiba particularmente, né? E aí? Então, realmente, ativei os contatos com alguns dentistas que fizeram o meu curso, né, anteriormente, lá desde 2011, né, que eu sabia que eram aqui da cidade. Recrutei esses dentistas para fazer parte desse time, né? Outros profissionais, né, são dentistas que estão cursando a especialização também, então já tem esse direcionamento, né? E a gente conseguiu, no nosso corpo clínico, juntar 6 profissionais que são especialistas ou estão em curso com o nosso curso aí de especialização, né? E aí que tá, a gente tem um novo mercado de trabalho, mas a gente não tem profissional suficiente para estar atendendo. E seria incoerência da minha parte recrutar pessoas que não têm essa formação, né? Se eu tenho uma especialização, se tem outros cursos no Brasil também que tem essa área à disposição, eu tenho que estar investindo em profissionais que acreditam, né, nessa especialidade e que realmente investiram dentro da sua formação, tá? Mas foi um problema que eu tive, né? Exatamente porque a gente tem um mercado de trabalho gigante e a partir do momento que apareceu a oportunidade, eu não tenho profissionais suficientes, né, até para fazer talvez um recrutamento, uma seleção, né? Enfim, espero que isso, né, no futuro breve não aconteça mais, tá? Mas foi o que acabou acontecendo, né? A gente abre novos mercados de trabalho, então o Cornelis e o Henri, né, foram alunos. O Cornelis é aluno da minha primeira turma de especialização, 2011, né? Hoje reconhecido como especialista também, e ele abriu um novo mercado de trabalho. Ele foi contratado pelo UFC para trabalhar como cutman, né? Cutman, um homem do corte, que trabalha nos intervalos ali das lutas para fazer a homeostasia, mas não se restringe a isso. Tem todo um trabalho prévio que acontece nos bastidores, né? Onde os cutmans eles fazem a mão do atleta, as bandagens, né? Para proteger essa mão de fraturas. Não é para diminuir a força de impacto no seu oponente, né, ou diminuir as fraturas do oponente, mas sim para diminuir a chance de fraturas do próprio atleta durante o combate, né? Então, isso faz parte do trabalho do cutman. O cutman espera o atleta lá antes do octógono para passar a vaselina em alguns pontos que são importantes, né, para diminuir a chance de ferimentos cortocontusos e lesões, mas o cutman também pode fazer o diagnóstico, né, durante esse intervalo, durante a luta. E se ele direcionar, né, recomendar lá para a equipe médica que esse atleta não tem condições, então se você vai lá fazer esse trabalho para o atendimento, avalia que o teu atleta teve uma fratura de soalho de órbita, fratura de mandíbula, né, você pode chegar à equipe médica e você pode tirar esse atleta de combate. Então, olha só a importância do trabalho desse profissional, né? Então, essa é mais uma área de atuação para a odontologia do esporte, né? Visto que, segundo o levantamento do UFC, 74% das lesões, né, que ocorrem durante os combates ocorrem na região de cabeça e pescoço. E quem é o melhor profissional para estar atuando nessa área? Com certeza é o dentista. Nós temos uma formação específica para atuar dentro dessa área. Fora outras particularidades, né? A gente tem alguns trabalhos na área da DTM que mostram, né, que atletas de luta, segundo nossos resultados, tem uma maior incidência no desenvolvimento de disfunções temporomandibulares, né? E isso é uma coisa que a gente vem observando muito com atletas aí de alto rendimento, tá? Para quem não conhece, esse é o Stitch, é o cutman mais famoso do mundo, né?
ele era do boxe, né? Foi cutman de vários atletas muito famosos do boxe. Depois ele acabou migrando para o Vale Tudo, né? E o Cornelius, ele teve o Henry, e outra particularidade, foram os únicos 2 dentistas, eu acho que do mundo, se não me engano, do Brasil, com toda certeza, a serem contratados pelo UFC, tá? E eles tiveram a oportunidade de realizar o seu treinamento com essa fera aqui, né, do esporte, que é o Stitch. Então, basicamente, a odontologia do esporte, basicamente, entre aspas, né, ela contempla esses 3 pilares, né? Vou até aumentar aqui para vocês, ó. Os 3 pilares hoje da odontologia do esporte se baseiam na prevenção. Então, lembrem, prevenção é a base da odontologia, não só da odontologia do esporte, mas a gente tem muito isso dentro do nosso conceito, né? Depois, o nosso segundo pilar é a proteção, onde a gente pode desenvolver aparatos como protetores faciais, né, e protetores bucais também. Então, entra dentro desse contexto a prevenção junto à proteção, e a junção desses 2 pilares, né, da prevenção com a proteção, ou a resultante desse trabalho, é o que leva à performance dos nossos atletas, tá? Então, esses são os 3 pilares da nossa especialidade. E tudo gira em torno desses 3 pilares: planejamento, protocolos, plano de tratamento, nem sempre na sequência que a gente gostaria, mas a gente prioriza, sim, esses 3 pilares. Tá? E aí, né, que a gente começa a perceber que atletas e odontologia tem tudo a ver em qualquer modalidade esportiva, porque já citei algumas coisas aqui durante a aula, né, sobre essas condições, especificidades e particularidades. E para a gente conversar mais um pouquinho sobre essa questão, né, eu trouxe aqui um pouquinho sobre a fisiologia do esporte, fisiologia do esporte que aplica conceitos, né, da fisiologia do exercício ao treinamento de atletas e a melhora do desempenho. E aí, quando a gente faz a prática na atividade, a gente está mexendo organicamente com o metabolismo do nosso paciente. Então, entendam que a atividade física nada mais é do que um processo inflamatório controlado, né? Então, se você está fazendo uma atividade, você está gerando um processo inflamatório no teu corpo, e o nosso corpo tem que combater esse processo inflamatório, reativar a homeostase desse paciente, e as respostas podem ser, dependendo do treinamento, uma melhora cardiovascular, uma hipertrofia da musculatura. Isso tudo depende da modalidade e do que você preconiza com esse treinamento. Então, essa é a base aí da nossa especialização, né, a fisiologia do exercício. E com relação à resposta imune, existem algumas particularidades, né? Algumas eu já comentei com vocês. Quem pratica atividade física tem uma melhora da resposta orgânica do seu sistema imunológico. Então, já comentei sobre a natural killers, né? A gente sabe que quem faz uma atividade moderada, controlada, tem uma resposta orgânica melhor, né? Então tem uma reparação melhor, não desenvolve tantas doenças oportunistas, tem uma resistência maior também, né? Mas aí que tem esse contraponto. A gente tem que entender que conforme você vai praticando a atividade, você pode passar daquele limite fisiológico, né? Isso acontece muito com atletas de alto rendimento, com praticantes de atividades físicas também, né? Que às vezes o cara quer descontar tudo naquele treinamento e se extenua ao máximo, né? E daí existem 2 processos, um que é o overreaching, que são respostas orgânicas que acontecem quando a gente tem uma extenuação muito grande, metabólica, e a gente tem uma resposta quase que imediata, né, resultando em infecções do trato respiratório superior. Isso é uma das causas, a maior chance do desenvolvimento de doenças oportunistas, né? Você tem uma depressão momentânea daquele sistema imunológico, em vez de ter aquela ativação que a gente preconiza na qualidade de vida com a prática da atividade, né? E a questão também do overtraining, que é o excesso de treinamento. Isso acontece muito com atletas e esse controle deve ser muito bem feito, né? Por todas as áreas da saúde, né? Os fisiologistas, inclusive, fazem a mensuração de ácido lático durante a atividade para visualizar se esse cara não está estressando muito aquele corpo a ponto de poder sofrer uma lesão muscular de forma precoce, tá? Então, isso é uma coisa bem comum. E é dentro desses aspectos aqui e essas particularidades que a odontologia do esporte atua, né? Então, será que eu vou fazer um procedimento mais invasivo quando o meu atleta está chegando próximo a esse excesso de treinamento, onde as respostas orgânicas não vão beneficiar o meu procedimento odontológico mais invasivo? Então, são coisas que a gente tem que se adaptar, né, dentro desse contexto.
tá? Esse aqui foi o meu trabalho de mestrado, então eu queria entender, né, se realmente a atividade física poderia promover uma melhora dessa resposta imune. Então, eu coloquei os animais para nadar, né? Eu passei todas as minhas férias do mestrado fazendo esse experimento, 45 dias consecutivos, né? Eu chegava todo dia no biotério 5 horas da manhã, porque eu tinha que aquecer a água, né, que a gente usava para os ratinhos nadar, segundo a nossa metodologia, e depois eu tinha uma quantidade muito grande de grupos também, né, para estar realizando essa atividade. Então, eu fiz um treinamento, né, dentro de uma sequência. Então, você imagine que esses animais no começo não conseguiam ficar nem 5 minutos na água, né? Depois de algum tempo, eles nadavam por 20 minutos consecutivos, e depois, além de nadar por 20 minutos, a gente teve um acréscimo de carga, a gente colocava peso nesses animais para eles fazerem atividade. Então, para vocês perceberem como existe uma evolução dentro desse contexto, e a resposta imunológica era diferente também. Então, basicamente, tinha dois grupos, animais sedentários e animais treinados, e dentro desses dois grupos a gente dividiu em 3 subgrupos. Um grupo de animais, um subgrupo de animais com uma lesão bucal, então a gente gerou uma úlcera na língua desses animais, exatamente para a gente estar verificando e comparando se os animais que treinavam tinham uma melhor recuperação dessa lesão, desse processo inflamatório. A gente fez um segundo subgrupo com uma lesão muscular, então a gente fez uma lesão no músculo gastrocnêmio desses animais, tá? Que foi a nossa lesão muscular. Então a gente tinha um grupo isolado só da lesão de boca, um grupo isolado só da lesão de músculo. E a gente comparava entre treinado e sedentário o tempo de resposta e como ocorria a recuperação dentro desse processo de reparo, né? A gente avaliou em 2, 7, 14 e 21 dias, né, que são os períodos do processo de reparo dentro das metodologias, né, científicas. Que a gente percebeu que realmente o animal que treina ele tem uma resposta muito mais rápida, né, comparando os processos. E a gente fez um terceiro subgrupo. A gente juntou as duas lesões, de boca mais a do gastrocnêmio, para ver exatamente se o atleta apresentasse o processo de boca, ele poderia ter um retardo no reparo da musculatura do gastrocnêmio. E isso realmente aconteceu. Então tem interação, tá, gente? Isso aqui é um trabalho do mestrado, mas a gente já tem outros artigos científicos que também mostram outras variações dentro desse reparo muscular, tá? Então, só para vocês entenderem aqui, né? Esses autores, né, eles estudaram essa relação entre contração da musculatura e formação do ácido lático, né? E eles levaram a perceber que a ação da musculatura era originária da degradação do glicogênio muscular em ácido lático. Então, conforme você vai praticando a atividade, você vai tendo essa liberação lática. E essa concentração aumentada, né, ele pode gerar uma fadiga precoce da nossa musculatura, tá? Isso é uma das consequências. E acreditem, né, tem várias pesquisas que mostram que a doença periodontal pode predispor à formação lática. Então, o processo inflamatório da boca pode aumentar a produção de ácido lático no nosso organismo. E aí, será que aquele resultado do fisiologista lá, né, aquele aumento do ácido lático está sendo ocasionado só por causa da degradação do glicogênio da musculatura ou tem essa sobreposição dessa formação lática do processo inflamatório da boca? Será que aquela fadiga muscular precoce não pode estar se apresentando por causa dessa liberação lática desse processo inflamatório aqui também? Então, olha só, eu trouxe isso aqui para vocês pensarem um pouquinho dentro desse contexto. E aí, né, aqui tem uma pesquisa inclusive, né, o Marcelo Ekman, que é o Souza aqui, desculpa, que é o Ribas, ele faz parte do nosso corpo docente. E ele avaliou, né, a associação entre a condição aqui da condição periodontal, os níveis séricos da creatina quinase e do ácido lático em jogador de futebol. Né? Quais foram os resultados? Que os atletas apresentavam precária condição de higiene bucal, foi observada uma diferença significativa no grupo que apresentava a doença na concentração de creatina quinase, que é outro marcador inflamatório, assim como o ácido lático, né, após o exercício. E olha só, conclusão, os atletas com pior condição periodontal apresentavam maiores níveis de creatina quinase. Então, existe uma relação direta, né, com a creatina quinase e também com o lactato, tá? Para a gente fechar aqui
o nosso encontro, né? Esse é um dos slides mais importantes aí da aula. Essa aqui é uma pesquisa do Marcelo Ekman e da Bárbara também, Capitânio, onde ela avaliou o trabalho da hipertrofia da musculatura, né, quando existe a indução de um processo inflamatório da boca. No caso deles aqui, a indução foi da doença periodontal. Então, percebam que a gente tem 4 grupos. Aqui ela está avaliando hipertrofia, tá? Não resposta do processo de reparo, como foi o que aconteceu com o meu trabalho. Então, aqui o primeiro grupo, aqui de cima, ó, é o SS, é o grupo de animais sedentários sem a doença periodontal. O SC, o grupo de animais sedentários, onde foi induzida a doença periodontal. O TS, grupo de animais treinados sem a doença periodontal. E o TC, animais treinados com a doença periodontal. Então, assim, dentro desse contexto, o que a gente esperaria, né, com relação à hipertrofia da musculatura? Que o animal que treina, ele tem que ter uma hipertrofia maior, né, porque ele ativa essa musculatura, ele gera microlesões nessa musculatura para obter essa resposta. Se você observar aqui nesse trabalho, né, com certeza, com relação à hipertrofia, esse aqui é corte histológico, diâmetro das fibras. O maior diâmetro das fibras realmente a gente encontra no grupo dos animais treinados, que é o TS aqui, sem a doença. Então, o cara é treinado e não tem doença inflamatória na boca. Se você comparar aqui, ó, o diâmetro dessas fibras é maior quando comparado aos outros 3 quadros. Mas agora, se eu perguntasse para você o contrário, qual que teria que ser o pior de todos? Aí todo mundo pensa, né? Faz uma analogia. Pô, é o cara que é sedentário, além do cara não fazer nada, ainda tem doença na boca. Beleza, aqui ó, sedentário com doença. Realmente o diâmetro da fibra é pior quando comparado a esses 2 grupos. Mas vocês percebem que o grupo de animal treinado com doença periodontal é pior do que o grupo de animal sedentário? Olha aqui o diâmetro dessa fibra. É o pior de todos os quadros, né? E agora, né, a gente começa a pensar, por que que isso acontece? Né? Então, é sinal que se eu tiver uma doença periodontal, é melhor nem treinar? Que a minha hipertrofia vai ser pior? Né? Segundo o resultado, sim. Né? Mas por que que isso acontece? Como a gente consegue explicar? Né? Tem algumas hipóteses dentro dessa parte científica. A primeira é que a gente tem sobreposição de processos inflamatórios, então mais ou menos como aconteceu no meu trabalho, eu tenho um processo inflamatório na boca e tenho um processo inflamatório no músculo, isso vai estar retardando esse reparo, né? A segunda hipótese é que dentro dessa cascata de reparo, essas bactérias da boca, elas podem apresentar uma quimiotaxia e se alojar próximas às áreas de lesão, tá? Isso acontece, e ela também pode estar interferindo nessa cascata inflamatória. Então, algumas pesquisas demonstram que ela pode bloquear a produção de algumas proteínas que são primordiais e essenciais na hipertrofia da nossa musculatura. Né? Clinicamente, o que acontece, que a gente vê em clube, é que às vezes o atleta ele tem um rompimento lá de uma musculatura, faz o trabalho de médico, fisioterapia, fortalecimento, volta a campo e às vezes ele, no primeiro pique, ele rompe de novo essa musculatura. Então, isso pode estar acontecendo, né? Porque o atleta ele não teve uma qualidade de fibras adequadas, né? Como a gente está mostrando aqui, ó, que é o quadro dos animais treinados. Às vezes ele fez uma hipertrofia, mas ele tem uma qualidade dessa aqui, ó, do animal treinado com a doença periodontal. Ele tem doença periodontal, então assim, o diâmetro da coxa dele às vezes é maior do que ele tinha antes da lesão, mas a qualidade das fibras, ó, é muito ruim. E é muito mais fácil de eu lesionar essas fibras num trabalho de explosão do que essas fibras do grupo de animais treinados sem doença. Então, percebam, né, como isso pode fazer a diferença, né? Então, gente, é muito importante que a gente faça um trabalho preventivo com nossos atletas por causa dessas respostas orgânicas. Então, aí estou passando para vocês acompanharem o nosso canal do YouTube, se inscrevam, que a gente tem muito conteúdo sobre esse tema e muitos outros, né, relacionados à odontologia do esporte, tá? Então, gente, eu quero estar mostrando, acho que eu pude conversar aqui com vocês, o quanto é importante essa questão, né? Só para vocês terem uma ideia, atleta de alto rendimento também tem uma tendência a sofrer uma morte súbita também, de forma mais frequente. Esse atleta aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, esse grego, né, ele correu de maratona até Atenas com a tarefa de anunciar a vitória dos gregos sobre os persas e morreu ao dar a feliz notícia ao povo ateniense. Então, é o primeiro relato de morte súbita
no esporte. Então, aconteceu com esse grego. Né? Agora vocês percebam, imagine o atleta que ele apresenta aquele problema periodontal, está jogando aquela quantidade de bactéria, esse atleta já apresenta uma predisposição, né, genética aí a desenvolver alguns problemas, né, e ele pode sofrer, sim, uma endocardite com uma facilidade maior quando ele apresenta esse problema periodontal. Por isso que é fundamental, né, que a gente faça um trabalho diferenciado preventivo com esses atletas. É só para vocês entenderem o que é essa morte súbita. Né? Morte súbita é quando o atleta ele sofre, né, essa morte durante a realização da atividade física ou até 1 hora após o seu término. Tá? Então, essa é a definição aí de morte súbita. Tá? Então, por isso que, mais uma vez, eu ressalto o quanto é importante essa prevenção com os atletas aí de alto rendimento. Tá? Então, gente, olha só, eu queria aqui deixar o meu muito obrigado para todos vocês, né? Ressaltar mais uma vez que realmente a odontologia pode fazer a diferença no desenvolvimento do nosso atleta, né? Esse aqui é o meu Instagram, sigam lá, a gente sempre posta muita coisa legal, né? E eu espero vocês no nosso próximo encontro, tá? Então, aguardo vocês no nosso próximo encontro, onde vai estar abordando um outro tema sobre a importância dessa especialidade. E outra coisa, né, se você gostou da aula, você realmente viu que tem um perfil para estar atuando dentro dessa especialidade, para trazer a tua área para dentro da odontologia do esporte, a nossa especialização está com as inscrições abertas. Então, eu vou deixar aqui nos comentários, fixado aqui, o link da inscrição do nosso curso, para vocês conhecerem, se aprofundarem um pouco mais. Né? Se tiver alguma dúvida também, podem estar contando aí comigo, que eu estou aí à disposição aí de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos e a gente se vê em breve.